Quando o advogado abriu o testamento, a sala ficou gelada. Eu ainda estava tentando entender a dor de perder meu avô, quando minha mãe se levantou, segurou firme no braço do marido e falou com toda certeza. A partir de agora, o Arthur vai comandar a empresa. Fiquei sem acreditar. O Arthur? Meu padrasto? Aquele homem com quem ela casou há menos de um ano? O mesmo cara que passou os últimos 5 meses me tratando com desprezo, jogando indiretas e dizendo que eu não era capaz de lidar com responsabilidades de verdade? Olhei em volta. Ninguém parecia surpreso. Meus tios, tias e até algumas pessoas do conselho ficaram calados, como se aquilo já estivesse combinado fazia tempo. Mas tinha um grande problema com o que minha mãe falou: eu era dona da empresa agora. Só uma semana antes, eu estava sentada ao lado da cama do meu avô no hospital, segurando a mão dele. Ele estava fraco, com a voz bem baixinha, quase um sussurro. Denise, você é a única em quem eu confio, ele disse. Meus olhos se encheram de lágrimas. Ele foi a única pessoa que sempre acreditou em mim. Minha mãe nunca escondeu que se decepcionava comigo. Não deixe eles tomarem o que eu construí, ele avisou, apertando minha mão. Eles vão tentar, mas eu deixei tudo preparado. Na hora, eu não entendi o que ele queria dizer. Agora, fazia todo sentido. O advogado tossiu e arrumou os óculos. Minha mãe olhou para ele, esperando que ele confirmasse o que ela tinha acabado de dizer. Mas, em vez disso, ele olhou direto para mim. De acordo com o testamento do Sr. Urai, começou o advogado, todo o patrimônio dele, incluindo todas as ações da Urai Industries, foi deixado para a neta, Denise Urai. A sala ficou em silêncio total. Todo mundo virou o rosto para mim. Isso deve ser um engano, disse minha mãe, irritada. Ele queria deixar tudo para mim. O advogado continuou calmo. Garanto que não tem erro. Denise é a única herdeira. E isso vale a partir de agora. Ela é a dona da empresa. Arthur foi o primeiro a reagir. Riu, achando que era piada. Querida, você só pode estar brincando, disse, olhando para mim como se eu fosse uma criança. Um negócio como esse precisa de alguém com experiência. Isso não é trabalho de escola. Eu não falei nada. Só observei. Mas aí, quando a ficha caiu, a cara da minha mãe mudou. Virou raiva. Se é assim, ela disse com a voz fria, então saia da casa dela agora. Fiquei em choque. Nossa casa? Respondi. E comecei a rir. Quer dizer a casa do vovô? Talvez seja melhor você ler o testamento com mais atenção, mãe. Acho que tem outra surpresa para você. Silêncio total de novo. O rosto da minha mãe ficou pálido. Ela apertou os lábios, como se estivesse segurando um grito. Arthur, agora visivelmente nervoso, olhava de mim pro advogado, sem aquele sorriso arrogante. Eu esperava uma reação, mas não tão rápida. Isso só pode ser brincadeira, minha mãe sibilou. O papai nunca faria isso. Nunca deixaria tudo para você, em vez de mim. O advogado ajeitou os papéis de novo, calmo como sempre. O Sr. Urai deixou bem claro, Denise é a única herdeira de todo o patrimônio dele. Isso inclui a casa, o dinheiro e 100% da Urai Industries. Eu mal conseguia processar tudo. Achei que só ia herdar a empresa, mas a casa, tudo. Minha mãe percebeu também. O rosto dela, que estava com raiva, agora ficou mais sombrio. Se for assim, ela disse, gelada, então você não é mais bem-vinda nesta casa. Arrume suas coisas e vá embora. O silêncio que veio depois foi quase engraçado. Ela tinha mesmo me expulsado de casa. Soltei um suspiro longo, tentando não rir de novo. Mãe, falei, com calma, acho que você entendeu tudo errado. Essa casa agora é minha. O vovô deixou para mim. O rosto dela se contorceu, como se ela não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. Isso é um absurdo, ela respondeu, já levantando a voz. Essa casa é da nossa família. E agora, falei, ainda tranquila, eu sou a única da família que tem o nome no papel. Eu sou a dona. Foi aí que o Arthur resolveu se meter, com aquele sorrisinho de sempre, cheio de superioridade.
Denise, minha querida, ele disse naquele tom que sempre me irritou, você ainda é jovem. Você não faz ideia da pressão que é cuidar de uma empresa. Isso aqui não é só uma herança. É um trabalho que exige dedicação total. Sua mãe e eu temos experiência. A gente pode te ajudar com isso. Ali estava a verdade por trás de tudo. Isso nunca teve a ver com a ajudaram ou a família. Era sobre controle. Eles achavam que a empresa iria para minha mãe, e que ela entregaria tudo de bandeja pro Arthur. Esse era o plano. Mas o vovô fez diferente. Ele deixou tudo para mim. E agora, eu era a única coisa no caminho deles. Cruzei os braços e olhei firme nos olhos deles. Deixa eu ver se entendi, falei. Assim que vocês perceberam que não iam ficar com a empresa, a mamãe tentou me expulsar de casa. E agora você quer que eu confie em você para comandar tudo? Você acha mesmo que eu sou burra? O sorriso do Arthur deu uma tremida, mas ele ainda tentou manter a pose. Não foi isso que eu quis dizer, ele riu, meio forçado. Eu só acho. Não, cortei ele. Eu entendi muito bem. Vocês dois estavam contando que o vovô deixaria tudo para mamãe. Já tinham até planejado tomar conta de tudo. Mas ele percebeu. Foi por isso que ele deixou tudo para mim. Minha mãe bateu a mão na mesa com força. A raiva no rosto dela virou desespero. Você não sabe o que está fazendo. Gritou. Isso é uma empresa bilionária. Você não pode simplesmente assumir porque deu sorte num testamento. O advogado, que até então só observava quieto, tossiu levemente e falou. Na verdade, o Sr. Urai previu que isso poderia acontecer. Ele deixou tudo organizado para que a transição fosse tranquila para Denise. Minha mãe virou para ele, com os olhos apertados. Que tipo de organização? O advogado ajustou os óculos. O Sr. Urai deixou uma equipe de consultores de confiança. Eles vão orientar a Denise enquanto ela assume o cargo de CEO. O conselho já está ciente. E todos os documentos legais foram assinados. Senti um alívio enorme. O vovô sabia. Ele imaginou que eles tentariam me manipular. Então, ele fez tudo para garantir que eu não passasse por isso sozinha. O rosto do Arthur escureceu. A máscara caiu. Ele se aproximou da minha mãe e falou algo bem baixinho. Mas mesmo assim, eu ouvi. A gente pode lutar contra isso. Disse minha mãe, tentando manter o controle. Mas o advogado balançou a cabeça com firmeza. Não pode. O testamento é sólido. Não tem nada para contestar. Eu vi o último restinho de controle sumir do rosto da minha mãe. Ela passou a vida toda me tratando como se eu fosse menor. Menos capaz, menos importante. Na cabeça dela, ela era a herdeira certa. Ela nunca imaginou que não estaria no comando. E agora, ela não tinha mais nada. Ela me olhou como se eu tivesse tirado tudo dela. Você está cometendo um erro enorme, disse por fim. Acha que isso é uma vitória? Tocar uma empresa não é brincadeira, Denise. Você vai fracassar. Eu olhei firme para ela, sem falar nada no começo. Depois me aproximei um pouco, só o bastante para ela me ouvir bem. A gente vai ver, né? O ar da sala ficou pesado. Dava para sentir a tensão. Minha mãe fechou os punhos em cima da mesa. Arthur estava sentado bem reto, com a mandíbula dura, segurando a raiva. As coisas não eram para ter acontecido assim, na cabeça deles. Para eles, eu era a parte fraca. Aquela que dava para ignorar, controlar, deixar de lado. Mas o vovô me enxergou de verdade. Ele viu quem eu era, viu minha força. E por isso me escolheu. Isso não faz sentido, disse minha mãe, com a voz tremendo. Papai nunca faria isso comigo. Eu sou a única filha dele. Por que ele me deixaria de fora? Eu também pensava nisso. Virei pro advogado, tentando entender. Eu e o vovô éramos próximos, sim. Mas por que ele tomou uma decisão tão forte? Será que ele sabia de alguma coisa que eu não sabia? Talvez aquilo fosse só o começo. Nem eu esperava que ele deixasse minha mãe com as mãos vazias.
O advogado respirou fundo, juntou as mãos com calma sobre a mesa e disse: O Sr. Urai deixou uma carta explicando a decisão dele. Pediu que eu lesse em voz alta, caso surgissem dúvidas. Ele abriu a pasta, tirou um envelope lacrado e abriu com cuidado. Eu vi minha mãe se remexer na cadeira, claramente desconfortável. O advogado começou a ler. Denise, se você está ouvindo isso, é porque eu me fui. E com certeza sua mãe está furiosa. Vai dizer que é injusto, vai dizer que tudo devia ser dela. Mas a verdade é que ela desistiu dessa jornada faz tempo. Olhei para minha mãe. A boca dela estava apertada, fechada numa linha fina. O rosto duro, impassível. Sua mãe sempre achou que dinheiro era poder. Mas ela nunca entendeu que o verdadeiro poder vem com responsabilidade. Eu dei chances a ela, várias vezes. Mas ela sempre escolheu o caminho mais fácil. Quis luxo, não liderança. Pensou nela mesma, e não na família. As palavras eram duras. Mas eram verdadeiras. Minha mãe sempre achou que a empresa era dela só porque nasceu filha do dono, não porque mereceu. O advogado seguiu lendo. Ela achava que ser minha filha dava direito à minha herança. Mas herança não é questão de direito. É questão de confiança. E sobre o Arthur, se ele estiver na sala, imagino que já esteja mostrando quem realmente é. Eu o enxerguei faz tempo. Ele não é parceiro, é oportunista. Casou com alguém da minha família para tentar pegar o que é meu. Não vou deixar isso acontecer. O rosto do Arthur ficou vermelho como pimenta. Dava até para sentir a raiva dele no ar. Mas ele não falou nada. Só ficou com o maxilar travado, engolindo a fúria. A carta continuou. Denise, você é diferente. Você nunca me pediu nada. E foi por isso que eu te escolhi. Você trabalhou. Você escutou. Você respeitou o negócio não pelo que ele podia te dar, mas pelo que ele representava. Eu vi você crescer, verão após verão. Fazendo perguntas, anotando tudo, enquanto os outros te ignoravam. E aí eu soube, é você quem pode continuar esse legado. Meu coração batia forte. Eu lembrava de todos aqueles verões em que estive ao lado do vovô, só tentando aprender. Enquanto isso, minha mãe só revirava os olhos. Ele estava prestando atenção. Ele me viu. Eu sabia que isso não ia ser fácil. A carta continuava. Sua mãe vai tentar brigar com você. Arthur vai tentar te manipular. Mas eu não te deixei despreparada. Deixei as pessoas certas ao seu lado, o apoio que você precisa, e tudo o que pude para te preparar. Você não está sozinha. O advogado terminou de ler e guardou a carta no envelope, com cuidado. O silêncio que veio depois cortava o ar. Minha mãe tremia. Não dava para saber se era raiva ou vergonha. Isso é loucura. Ela disse, cuspindo as palavras. Ele era velho, estava doente. Ele não sabia o que estava fazendo quando escreveu isso. Na verdade, respondeu o advogado com calma, o Sr. Urai atualizou o testamento há apenas 2 meses. Ele estava com a saúde boa e sabia exatamente o que estava fazendo. Legalmente, não tem nada que a senhora possa fazer. Arthur se levantou de repente, empurrando a cadeira com força, que fez até barulho no chão. Estamos perdendo nosso tempo, resmungou. Vamos embora. Mas minha mãe não foi com ele. Ela ficou sentada, me olhando com aqueles olhos frios. Você acha mesmo que consegue lidar com tudo isso? Ela perguntou, com uma voz gelada. Acha que está pronta? Eu encarei de volta, firme. Acho sim. Naquela noite, quase não consegui dormir. Não era medo, era o peso de tudo aquilo. Eu tinha acabado de herdar uma empresa gigante. Ia ser a nova CEO de um império bilionário, e eu ainda nem tinha feito 27 anos. Era assustador. Mas o vovô acreditava em mim. E essa fé dele era o que me dava forças. Na manhã seguinte, fui até a sede da empresa para minha primeira reunião com o conselho. Como o vovô prometeu, a equipe de conselheiros de confiança estava lá, me esperando. Eu não estava sozinha. Mas quando desci do carro, ouvi uma voz atrás de mim. Denise.
Me virei. Minha mãe e Arthur estavam parados na entrada do prédio. Os rostos calmos, calmos até demais. Precisamos conversar, disse minha mãe, com um tom suave. Só nós três. Sem advogado, sem conselho. Só a família. Mas eu já sabia, aquilo não era mais sobre família. Era a última tentativa deles. Eles já tinham perdido na justiça. Agora queriam tentar conversar, convencer, talvez até me fazer sentir culpada. Só que não ia funcionar. Fiquei parada ali, encarando os dois. As duas pessoas que sempre me subestimaram. Essa empresa agora era minha. E eu não ia abrir mão dela. Precisamos conversar, repetiu minha mãe. A voz dela estava calma, calma demais. Isso só deixava tudo mais tenso. Respirei fundo. Eu não tinha mais medo deles. Então falem, respondi, seca. Arthur olhou para os lados, abaixou a voz. Não aqui. Vamos para um lugar mais reservado. Eu devia ter ido embora naquela hora. Devia ter deixado os dois ali. Mas alguma coisa em mim, curiosidade, talvez teimosia, queria ouvir o que eles tinham para dizer. Só para ver qual ia ser o próximo golpe. Tudo bem. 10 minutos, falei. A gente acabou numa sala pequena de reuniões, dentro do prédio. Arthur se sentou como se fosse o dono do lugar. Minha mãe ficou em pé, braços cruzados, olhar afiado. Você está se prejudicando, Denise, disse ela, com uma voz baixa, quase fingindo que se importava. Seu avô colocou peso demais nas suas costas. Não é justo esperar que você comande uma empresa bilionária com essa idade. Dei um sorriso meio irônico. Deixa eu adivinhar, falei. Você acha que o Arthur devia cuidar da empresa? Sim, respondeu ela na hora. Pelo menos por enquanto. Ele tem experiência. Você podia aprender com ele. Dei uma risadinha e balancei a cabeça. Então quer dizer que eu deveria entregar tudo para vocês e sair de fininho, feito uma boa menina? Arthur se inclinou para frente, com aquele sorriso certinho demais para ser verdadeiro. Não é bem assim. O que estamos propondo é uma parceria. Levantei a sobrancelha. Você ainda seria o rosto da empresa, disse ele, todo calmo. Continuaria como CEO, mas eu cuidaria das operações. Sem estresse, sem reuniões pesadas, sem decisões difíceis. Você ganha sua vida de volta. Então eu viro só um enfeite? Perguntei. É a melhor forma, interrompeu minha mãe. O conselho vai se sentir mais seguro. E você não precisa carregar esse peso todo. Um erro pode acabar com tudo que seu avô construiu. Você ainda é muito jovem, Denise. Lá vinha. A velha manipulação disfarçada de preocupação. O medo escondido em palavras bonitinhas. As críticas camufladas. Me encostei na cadeira. E o que eu ganho com isso? Arthur sorriu como se tivesse ganhado na loteria. Uma parte do lucro da empresa, todo mês, direto na sua conta. Você nunca mais vai precisar se preocupar com dinheiro. Pode viajar, descansar, curtir a vida. Enquanto a empresa segue segura. Eles achavam que eu ia simplesmente dizer sim. Fingi pensar por um instante. E se eu disser não? O rosto da minha mãe fechou. Não seja imprudente, Denise, ela disse, devagar. Isso significa que você vai fazer inimigos. O conselho não confia em você. Os investidores vão questionar tudo o que você fizer. Se não quiser trabalhar com a gente, não vamos te proteger. Então vocês vão me sabotar? Falei, olhando direto para eles. Arthur nem disfarçou. Só deu aquele sorriso de sempre. Me levantei devagar. Obrigada pela proposta, disse. Mas vou seguir com isso por conta própria. Minha mãe se levantou num pulo. Denise, não faça isso. Me virei para sair, mas ela segurou meu braço. A voz dela baixou, virou quase um sussurro cheio de raiva. Você acha que pode vencer? Você não tem ideia de como esse mundo funciona. Você acha que seu avô te ajudou te dando a empresa? Ele colocou um alvo nas suas costas.
O conselho vai te destruir. Os investidores vão acabar com você. Você precisa de nós. Olhei para ela. Firme. Tranquila. Não, mãe. Eu precisava de você quando era criança. Eu precisava que você acreditasse em mim. Mas você nunca acreditou. Sempre quis que eu fracassasse, só para poder pegar o que não era seu. Ela ficou visivelmente abalada. Arthur também se levantou, agora sem paciência. Você tá cometendo um erro, Denise. Não venha correndo atrás da gente quando tudo der errado. Eu sorri. Não vou. E saí, deixando os dois para trás. Para sempre. Mas eu sabia, aquilo não ia acabar ali. No momento em que me afastei deles, eu senti. Eles não iam desistir fácil. E eu estava certa. 4 dias depois, entrei na minha primeira reunião como CEO. Eu sabia que ia enfrentar resistência. Mas não estava preparada para o que me esperava. O clima mudou assim que me sentei na ponta da mesa de mogno. Os conselheiros, quase todos homens mais velhos, amigos do meu avô há anos, me olhavam com aquela cara de desconfiança. Antes mesmo de eu dizer bom dia, um deles, o Sr. Baker, se inclinou e falou: Denise, antes de começarmos. A voz dele saiu meio tremida. Acho que a gente precisa falar sobre o óbvio, disse o Sr. Baker. Apoiei as mãos na mesa. E o que seria? Ele olhou para os outros, como se estivesse pedindo apoio com os olhos. Seu avô foi um grande homem. Mas, sendo bem direto, ele agiu por impulso ao te escolher como sucessora. Você não tem a formação certa. Nem experiência. Ele nem precisou terminar a frase. Eu já sabia o que vinha depois. Era isso que todos pensavam. Mas o que eles ainda não sabiam, é que eu não estava ali para seguir as regras deles. Eu estava ali para mudar tudo. Estamos preocupados, disse outro conselheiro. Mantive a expressão firme. Eu sabia que isso ia acontecer, mas ouvir de verdade doía. Preocupados com o quê? Perguntei. Com a sua capacidade de liderar, respondeu. O Sr. Carter olhou para o celular e suspirou. A imprensa já começou a falar. E não estão pegando leve. Peguei meu celular. As manchetes eram duras. Império nas mãos de uma novata. CEO de 27 anos? Decisão arriscada. Investidores começam a perder a confiança. Meu coração acelerou, mas por fora, continuei calma. Aquilo não era coincidência. Alguém tinha planejado. E eu já desconfiava quem. Voltei pro meu escritório. A equipe de comunicação tinha deixado várias mensagens de voz desesperadas. A mídia tá em cima. As ações caíram. Alguém vazou informações internas para prejudicar você. O conselho tá falando em te substituir. Então era isso. Estavam preparando uma votação. Um golpe. Frio. Discreto. Arthur e minha mãe queriam me tirar. Era para eu estar em pânico. Mas eu só sorri. Peguei o celular e liguei para a única pessoa que podia me ajudar, Vincent Roberts, sócio do meu avô, um gênio dos negócios, e alguém que odiava Arthur e minha mãe tanto quanto eu. Já estava na hora de você me ligar, ele disse. Preciso da sua ajuda. Então vamos mostrar para eles porque seu avô confiou em você. Naquela noite, montamos o plano. Convencemos investidores a ficarem do meu lado, preparamos uma entrevista bombástica, e expusemos quem vazou as mentiras. Na manhã seguinte, as manchetes mudaram. CEO reage. Denise Urai fala hoje à noite. Suspeita de sabotagem dentro da empresa. Ainda não estava tudo resolvido. Mas agora, eu estava pronta. Eles que viessem. Eu não ia cair sem lutar. Chegou o dia da votação no conselho. Fiquei parada na frente da Urai Industries, olhando para a torre de vidro que agora era minha. Aquele dia decidiria tudo. Ou eu provaria que meu avô fez a escolha certa. Ou seria derrubada antes mesmo de começar. Só uma coisa era certa, Arthur e minha mãe não iam jogar limpo. Dentro da sala, todos os lugares estavam ocupados.
Gente poderosa. A maioria trabalhou com meu avô por décadas. Na frente da mesa, lá estava ele, o Sr. Baker. O mesmo que tinha me questionado dias antes. Vamos começar com a votação, ele disse. Houve preocupações sobre a liderança de Denise Urai. Um plano alternativo será apresentado agora. Como se fosse combinado, as portas se abriram. Arthur e minha mãe entraram como se estivessem em casa. Arthur pigarreou e deu aquele sorriso ensaiado. Vamos ser sinceros, ele começou. Gerenciar essa empresa exige experiência. A gente respeita a Denise, ele me lançou um sorriso falso, mas precisamos de alguém com liderança de verdade. Por isso, estou me oferecendo para assumir como CEO. Denise continua como o rosto público da empresa. Ele se sentou como se já tivesse vencido. Deixei o silêncio ficar no ar por um momento antes de falar. Engraçado isso, Arthur, falei com calma, porque lembro de você dizendo algo bem diferente, em particular. O rosto dele travou. Com licença, acenei para o Vincent, que estava sentado ao meu lado. Ele colocou uma pasta sobre a mesa e empurrou até o centro. Continuei. Semana passada, Arthur e minha mãe agiram pelas sombras para tentar me derrubar. Mas não foi só vazamento para a imprensa, não. Eles tentaram sabotar a empresa por dentro. Os conselheiros abriram a pasta. Lá dentro estavam e-mails, mensagens e registros de ligações. Provas claras de que o Arthur tinha falado com concorrentes, tentando fazer acordos que iam prejudicar a Urai no mercado. O Sr. Baker franziu a testa, sério. Que tipo de prova é essa? Vincent respondeu tranquilo. Prova de que o Arthur estava jogando contra a empresa enquanto fingia que estava ajudando. O rosto do Arthur ficou branco. Isso é mentira. Uma armação. Vocês não têm como provar. Temos, sim, falei, firme. O vazamento para a mídia veio de um e-mail particular, registrado no nome dele. A sala se encheu de sussurros. Minha mãe se levantou de repente, nervosa. Já chega, Denise. Isso é absurdo. Você tá com medo e quer virar tudo contra a gente. Dei um sorriso discreto. Não preciso inventar nada, mãe. Ele fez isso sozinho. Antes que ela pudesse responder, o Sr. Baker bateu a mão na mesa. Chega, disse com frieza. Olhou para Arthur com cara de decepção. Você agiu pelas costas da empresa. Só isso já mostra que você não tem condições de liderar. Arthur ficou pálido. Pela primeira vez, ele viu que tinha perdido. Vamos votar, disse o Sr. Baker. Um por um, os conselheiros levantaram a mão. Todos a favor de mim? Unanimidade. Estava feito. Eu era oficialmente a nova CEO da Urai Industries. Soltei o ar que parecia estar preso dentro de mim há semanas. Arthur foi escoltado para fora pela segurança. Minha mãe saiu logo depois, o rosto cheio de vergonha. Você vai se arrepender disso, Denise, ela sussurrou. Não respondi. E nem ia. Naquele momento, eu vi tudo com clareza. A única coisa da qual realmente me arrependia, era de ter confiado nela por tanto tempo. Mais tarde, naquela mesma noite, Vincent entrou no meu escritório com um sorriso satisfeito no rosto. Você mandou bem, garota, disse ele, balançando a cabeça com orgulho. Seu avô teria ficado muito orgulhoso. Sorri, sentindo o peso e a vitória daquele momento. Obrigada, Vincent. Por tudo mesmo. Ele deu de ombros, como quem diz não foi nada, e se espreguiçou. Esquece isso agora. Vai comemorar. Você merece. 1 ano se passou, e tudo mudou. Eu já não era mais a menina insegura que duvidava se daria conta. Agora, eu era a líder da Urai Industries. De pé, num palco, na frente de uma multidão, respirei fundo e comecei a falar. Quando meu avô me escolheu para ficar no lugar dele, muita gente duvidou de mim e disse. Diziam que eu era nova demais, sem experiência. Olhei para o lado, onde havia uma revista de negócios em destaque. Na capa estava escrito. Denise Urai, a CEO que calou todos os críticos. Continuei. O sucesso não vem com a idade.
Vem com preparo, com esforço, e com coragem para continuar, mesmo quando todo mundo espera que você fracasse. A plateia se levantou, batendo palmas. E eu sorri. Não só porque consegui vencer, mas porque fui eu que escrevi a minha própria história.